Fala pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do canal onde iremos trazer notícias diárias do tricolor mais querido do Brasil, o São Paulo Futebol Clube. Bom pessoal, hoje iremos fazer um react aqui do programa Jogo Aberto, né? Onde a Renata Fã, juntamente com o Denilson, vão falar a respeito dos melhores momentos da partida de ontem contra o Fluminense e também a respeito de algumas polêmicas envolvendo a arbitragem, certo? O nosso capitão, o Rafinha, também vai dar uma entrevista falando a respeito. Nosso técnico Zubeldia também vai falar, além da Renata Fã e o Denilson, juntamente com os comentaristas do Jogo Aberto, também debaterem ali e falar um pouco a respeito disso, tá bom? Então, antes de começar o vídeo, eu peço que vocês, por favor, se inscrevam no canal, deixem o seu like e ative o sininho para que sejam notificados sempre que sair um vídeo, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. O jogo dentro da zona do rebaixamento por causa da vitória do Corinthians, mas contou com o apoio da torcida para mudar essa história. O São Paulo ficou mais com a bola nos primeiros minutos, mas não conseguia criar. O Fluminense parecia preso na marcação do tricolor paulista. O jovem William Gomes, que começou como titular na vaga de Luciano, deu trabalho para Samuel Xavier e ainda tirou aquela casquinha da trave. O coletivo do Flu demorou a funcionar, mas apareceu nesse lance. Marcelo encontrou o Ganso, que rolou de calcanhar para Cauã Elias abrir o placar. O árbitro foi para o VAR verificar uma possível falta no Caleri no início da jogada, mas o gol foi confirmado. Inicialmente, ele tinha apontado falta do Caleri em Thiago Santos. Muita reclamação dos paulistas. Ele deixou o lance seguir, o bandeirinha levantou, deu a falta, ele virou as costas, não apitou, o Thiago Silva colocou a mão na bola, parou e cobrou, e ele sem apitar deixou o jogo seguir. Então foi mão na bola, era falta. Isso que a gente estava alegando para ele. O VAR chamou ele e mesmo assim ele validou o gol. Essa mensagem que eles estão passando, que só o capitão falar com o árbitro, já começou errado. Porque a gente vai falar com o árbitro e toma cartão amarelo. Então não existe esse negócio de o capitão poder falar. Fui falar com ele e ele me deu amarelo. O duelo entre Caleri e Thiago Santos foi bom de assistir. A torcida do Flu gostou. Então eu procurei fazer o meu melhor, irritava ele um pouquinho, né, para tirar ele do jogo. Eu ficava puxando ele um pouco, ele estava bravo comigo, né. A equipe de Mano cresceu na reta final do primeiro tempo e assustou o Rafael. O time de Zubeldia voltou para o segundo tempo com tudo. Luiz Gustavo colocou William Gomes na boa. O garoto obrigou o Fábio a fazer grande defesa. O ex-Flu Luciano arriscou de fora da área. Arias ainda ficou perto de ampliar, depois de roubar a bola de Luiz Gustavo. E Keno, que entrou na vaga de Serna, levantou a torcida nessa tentativa. Aos 45 minutos, Guga serviu Keno dentro da área. Ele driblou e de esquerda fez o gol do alívio. 2-0 Fluminense. Só alegria. Aproximar ainda mais do G4 e caiu para o 6º lugar. É tempo de descanso. O Fluminense volta a jogar só no dia 15 de setembro contra o Juventude fora de casa. Já o São Paulo volta a focar nas quartas da Copa do Brasil no próximo dia 12 contra o Atlético Mineiro. O X da questão é o primeiro gol do Fluminense, a origem da jogada, uma falta não existiu. O Thiago Silva foi lá, coloca a bola, coloca a mão na bola, cobra a falta, o juiz deu a vantagem. E mesmo com o VAR, mesmo com a revisão, nada foi feito e o gol foi validado. Eu quero a sua opinião, Dedê. A minha opinião, Loirão, quando você tem a interferência do VAR e você se equivoca com a interferência do VAR, isso para mim é um absurdo. Você entende que durante o jogo, durante o movimento, a adrenalina, a rapidez dos lances que acontecem durante a partida, e aí você tem a ferramenta da tecnologia, aí você vai pro VAR. Primeiro que eu não achei que foi falta, para mim é uma disputa normal. Eu entendo que quando o auxiliar levanta a bandeira e dá a falta pro Fluminense, porque eu vi uma imagem de frente, o Caleri com a mão esquerda puxa a camisa do Thiago nessa disputa por espaço. Mas para mim também era um lance completamente normal. Aí vem o problema. Porque quando o Thiago está fazendo a recomposição, ele não vê o árbitro. Ele não acha que o árbitro nem apita. Então ele tem a visão... O árbitro só deu a vantagem. Ele tem a visão provavelmente periférica do auxiliar dando a falta a favor do Fluminense. Por isso que ele pega, ele bota a mão na bola e para puxar o contra-ataque. Para mim aí está o erro.
o árbitro faz o gesto de vantagem, o lance acontece, tem o gol, que aliás um bonito gol do Fluminense, mas o Thiago Silva coloca a mão na bola. Para mim tá aí, mão na bola do Thiago, falta a favor do São Paulo. Olha, para mim é um erro grotesco da arbitragem, tanto do árbitro de vídeo quanto do Zanovelli, o árbitro da partida. É uma coisa absurda não ter sido invalidado esse gol. E golaço, ok, mas isso não quer dizer nada, não é? Se a origem é ilegal, não deveria ter sido validado. E o São Paulo sai prejudicado também com isso, não é? A gente vai avaliar o São Paulo, que perdeu para o Fluminense. Ya no protesto más. Yo no puedo protestar más porque estoy marcado, como ya lo he dicho. Lamentablemente en ese aspecto no puedo ayudar a mis jugadores. Coincido 100% con lo que dijo Rafinha. Pero vos fíjate que el que protesta, por más que sea capitán, en el caso de Rafinha, y que después me cueste un cambio, porque no es solo la amarilla. Si yo a Rafinha lo dejo medio tiempo más, me lo expulsan. Hay un autoritarismo total de los árbitros. No, ya ni el capitán puede hablar. ¿Vos viste lo que hacían los de Internacional la otra vez, que se trocaban la cinta de capitán para ir a hablar con el árbitro? Eso no lo vi en ninguna parte del mundo. A gente está aqui discutindo esse lance, vamos discutir agora ao vivo também a questão do primeiro gol do Fluminense. Até que o Zubeldia, para os padrões dele, estava tranquilo, calmo. Acho que esfriou a cabeça, tomou um banho gelado no vestiário, sei lá. Agora, o primeiro gol, e um gol que abre o caminho para o Fluminense vencer o São Paulo, é muito questionado. O Dê já falou sobre isso, acho que é até importante repetir a sua opinião, porque o Thiago Silva entende que uma falta é marcada, cobra, põe a mão na bola, e a partir dali, na minha opinião, tudo teria que ser invalidado, mas não foi pela arbitragem. Eu acho que esse olhar do Thiago para o auxiliar, que é a única visão que ele tinha, que era periférico, ele está fazendo a recomposição, então ele só tem a visão do auxiliar dando a falta a favor do Fluminense, e aí é quando ele coloca a mão na bola e cobra para, de repente, surpreender o São Paulo, que acabou acontecendo. O árbitro faz o gesto de vantagem, e aí quebra. Aí eu falei aqui na primeira parte do programa que quando tem a interferência da tecnologia, que é o caso do VAR, o erro fica grotesco, fica maior ainda do árbitro. Por não ter invalidado o gol. Exatamente. Então, quando o Thiago põe a mão na bola, para mim tem que dar a mão do Thiago e a favor do São Paulo. Capelanes. Eu vou fazer o seguinte, eu vou até aguardar um pouquinho, vou colocar minha análise aqui, mas eu vou aguardar para não ser definitivo, vou deixar uma janela aberta, porque é o seguinte, esse lance ele é bizarro, porque não dá para entender exatamente o que aconteceu. O VAR pode nos ajudar se ele disponibilizar o áudio no caso. Por que eu estou falando isso? O árbitro, se ele interpretou que o jogador do Fluminense sofre a falta do Caleri, mas dá vantagem porque a bola vai para o Thiago Silva, beleza, porque o Thiago Silva põe a mão na bola. Então, o árbitro não viu isso no primeiro momento. Exato, mas olha só, o meu pensamento qual que é? Se o árbitro entendeu que o Caleri faz a falta do jogador do Fluminense e da lei da vantagem, se o Thiago Silva não interpretou que era uma vantagem e colocou a mão na bola, independentemente, para mim, seria uma falta a favor do Fluminense, concordam? Porque o jogador não pode ser punido duas vezes. Contra o Fluminense. A favor do Fluminense, porque se o jogador coloca a mão na bola, seria falta para o São Paulo. Só que como era a lei da vantagem, a posse de bola deveria ser do Fluminense. Então o árbitro, ao invés de dar vantagem, ele paralisa, pega a falta e o Thiago Silva cobra a falta para dar sequência na jogada. Não sei se eu deixei claro aqui meu pensamento. Não deixei claro o pensamento. Mas eu tentei, vou te ajudar. Só que eu entendi. Só que ele não pode reiniciar um tiro direto sem o apito. Ele não pode simplesmente pela lei da vantagem. E não tem apito, isso é fato. Não tem. É uma vantagem. Tem o gesto da vantagem. É uma vantagem. Só que ele não pode, Thiago Silva, sem o apito, botar a mão na bola e cobrar a falta. Por isso que várias vezes o árbitro manda uma falta. Não, cobra de novo. Volta, não autorizei. Então, para resumir minha sublinhada aqui, que eu já me perdi tudo que eu tava falando aqui. Lance bizarro, tá todo mundo errado, inclusive eu. Você não teria validado esse gol? Eu não teria validado esse gol. Eu tentei entrar na cabeça do árbitro, mas mesmo assim. Vou desentrar. Sgarbi, qual é o seu sentimento? Não, Rê, não é sentimento. Mas pra mim esse lance é um absurdo desde a origem do lance. Porque primeiro que o Bandeira inverte a falta. Ele inverteu a falta ali. Ele marcou uma falta do Caleri bizarro. O Caleri não faz nada no lance e o Bandeira levanta marcando falta pro Fluminense. Viajou completamente. Aí o Thiago Silva coloca a mão na bola. Como o VAR não interfere nisso? O juiz não apitou a falta. O juiz deu vantagem. O Thiago coloca a mão na falta. Como o árbitro não interferiu nisso?
Pra mim é um lance bizarro. O São Paulo ficou muito desatento na jogada, tá? Isso é uma crítica aqui. Você vê como é difícil colocar a mão na bola, né? Como dói, né? Colocar a mão na bola. Você quer falar de mão na bola, a gente fazer fala. gol com a mão. Você quer falar de mão na bola, pelo amor de Deus. Né? Não. O Lucas, Cássio. O Lucas, cara, você fica brigando com a imagem. lembrando, né, velho? Mas esse lance, pra mim, o árbitro não parar o lance. Mas olha só, quando o árbitro dá vantagem, só pra colocar uma pimenta, o árbitro dá vantagem, ele sabe que teve uma falta pró-Fluminense. É isso. Então, não. Aí que é isso que eu quis dizer. Espera aí. Obrigado, Renato. O que não aconteceu, porque como ele deu a vantagem, ele não apitou. Então, E aí sai o gol. Então deixa eu ajudar aqui, ó. Só que ele nem viu o que aconteceu com o Thiago. Aí que tá, o lance tá acontecendo em velocidade. O árbitro, na verdade, não viu o lance. O que ele faz? Viu a Ele mão na bola do Thiago. Também não. Ele só atende as sinalizações do Bandeira. O Bandeira marca a falta, a bola fica com o Fluminense e o árbitro diz segue. Quando acontece o gol, o árbitro, dá pra ver claramente o Paulo César Zanovelli dizendo assim, ó, eu vou lá porque eu quero ver. Ele avisa o VAR, e isso é possível, é permitido, eu quero ver a falta. E aí eu tô esperando o áudio, porque eu não sei se ele analisou a mão do Thiago. Ele analisou Mas, gente, na minha opinião, ele considerou falta, deu a vantagem, porque esse é um mecanismo de acelerar o jogo. Isso. Só que quando ele vai revisar, na cabeça dele teve sim a falta pró-Fluminense. E talvez seja por isso que ele não invalidou. Mas aí tinha que ter visto o jogo do Thiago. Independentemente do que o Thiago fez, porque o Thiago viu essa sinalização, como o Denilson falou, do Bandeira. Foi instinto dele. Mas o juiz não apitou, porque ele não marcou a falta. Ele deu a vantagem dizendo, vi a falta, mas é pro jogo seguir. Mas a partir tem que ver, né? A partir do instante que ele Não, mas eu teria, só pra dizer, eu teria anulado o gol. Porque ele não apita o jogo. E o Bandeira só bandeira. O Bandeira não apita jogo. Ele só sinaliza. Seguir, olha o que eu vou falar aqui. Quando ele faz o sinal pra seguir, não poderia colocar a mão. Quando ele coloca a mão, é uma outra infração. A partir, lógico, porque a partir Tá errado. A partir E aí teria que ser invalidado. A partir do instante que tá dada a vantagem, a bola está em jogo. Sim. Se qualquer coisa colocar a mão na bola, é falta. É falta. Era falta então pro foi São aí o Paulo. erro dele. Aí ele deve ter visto isso na revisão ou não? Aí que tá. Eu tô esperando. Será que mostraram? Eu tô É esperando. o que nós vamos saber. Eu quero a opinião do Everton também. Everton, isso prejudica o São Paulo e muito, com certeza, não é? E é um lance que, para muitos analistas de arbitragem, é um lance até fácil de ser resolvido. Renata, para resumir e para simplificar, isso foi das coisas mais grotescas que eu já vi a arbitragem fazer. Independentemente do que vão dizer no áudio, etc e tal, foi grotesco. Isso aí é um negócio que todo mundo precisa trabalhar, muito legal. Então você pega o árbitro e todos que estavam no VAR e tira de circulação, porque não tem condição. Isso foi de uma atrocidade, um negócio absurdo. E tem gente tratando isso como, não, mais um erro da arbitragem. Não, isso foi um gravíssimo erro. Um gravíssimo erro. O VAR tá ali pra quê? O árbitro ainda foi. O árbitro viu o lance, Renato. Olha a imagem mostrando aqui. Isso é um negócio atroz. Isso vai rodar o mundo. E é só mais um carimbo chancelando esse horror que é a arbitragem no Brasil. Um horror a arbitragem comandada pelo CNM e também, já que estamos falando em chancela, chancelada pela CBF. Coisa, hein? É um lance fácil, essa é a minha opinião. Fácil de você ver que ele vai lá e põe a mão na bola e que não teve apito do árbitro. Mas foram lá pro VAR. E validaram mesmo assim, Chico? Pois, Zanovelli. Que coisa, hein? Falar de coisa boa, você aí não perde um jogo de futebol, mas... Vou perguntar para o Ulisses Costa. O São Paulo, na nossa opinião aqui, pelo que eu percebi, foi prejudicado pela arbitragem. Mas a arbitragem foi a maior definidora da derrota são paulina? Que pergunta. Olha, sim, porque o Fluminense abre com um gol irregular para mim e obviamente que isso fez com que o São Paulo tivesse uma postura diferente no jogo, isso mexe com a maneira de jogar do time e para mim teve influência direta. A partir do instante que a influência do árbitro, Renata, tem vários momentos de um jogo. Quando ele fica picando o jogo, o árbitro, a gente observa isso muito, né? Fica parando todo instante o árbitro, o jogo. Por isso que nós estamos mudando um pouco esse conceito, não é qualquer tipo de falta que é marcada, né? A bola está tentando rolar mais no futebol brasileiro. Mas o que me estranha, causa estranheza, é uma coisa muito óbvia em relação ao jogo do São Paulo. Houve a falta, o cara põe a mão na bola, vantagem, bola em jogo. E para mim o São Paulo foi prejudicado sim pela arbitragem e tem total ligação com o placar do jogo que o árbitro fez. E a atuação do São Paulo, Sgarbi, deixou a desejar? Você acha que foi satisfatória? Você acha que foi só arbitragem?
Não, deixou a desejar. Pra mim, o Zanovelli é um dos piores árbitros que tem aqui no Brasil. Ele é fraco mesmo. Não, ele erra em todo jogo, tem um erro dele, tem uma polêmica. É impressionante. Bruno Arleu também, esses dois aqui, todo Bruno jogo Arleu, tem o erro. jogo agora do Cruzeiro com o Inter. Todo jogo tem alguma polêmica. Enfim, só que o desempenho do São Paulo também, Rê, contra o Atlético não foi legal. São Paulo não fez um grande jogo. Agora contra o Flu também não. São Paulo não fez um bom jogo, na minha opinião. O primeiro tempo foi muito monótono, né? Nenhum dos dois times fez grandes partidas. Nenhum dos dois times fez uma grande partida. Mas no segundo tempo cresceu um pouquinho. No comecinho do segundo tempo, São Paulo cresceu. Quando entrou ali o Luciano, São Paulo deu uma crescida no jogo. São Paulo melhorou um pouco. Derrota no seu dicionário? Claro que existe. No seu dicionário, o que mais existe é derrota. No seu dicionário, Acho que o William foi bem. Mas o William Gomes é um bom jogador. O foco do São Paulo é muito claro. É nas Copas, fazer um campeonato ali pra ficar ali em cima no Brasileiro e focar em Libertadores e Copa do Brasil. Tá certinho? Libertadores e Copa do Brasil. De Libertadores você me entende. Mas hoje o São Paulo tem uma situação confortável com 41 pontos no Campeonato Brasileiro. Tá numa situação bem confortável. Muito melhor do que tinha. Diferente do que foi o ano passado. Exatamente. A situação do São Paulo agora. Pra quem achava que o São Paulo ia brigar lá em cima, né? Pra quem achava que o São Paulo ia brigar lá em cima pelo título. Mas, gente, a temporada é isso. Agora, talvez as escolhas terão que ser feitas. São Paulo vai ter que priorizar uma competição. Mas agora os caras têm uma pausa pra data FIFA aí. Mas o que é melhor? Mas aí vários jogadores saem e vão para suas seleções. Da FIFA lutando lá em cima ou na zona de rebaixamento? Zona de rebaixamento mas tem assim, pai. Pois é. Quem tá quase na zona também é difícil, né, Capelani? Quem tá quase ali. Fala, pessoal. Então, para resumir, o vídeo foi isso, né? Queria fazer duas observações aqui, uma positiva e outra que não foi tão positiva assim, né? Primeiramente, a que não foi positiva é a atuação do nosso goleiro Rafael, né? Sabemos que ele é o dono da posição, ele é o titular, né? Absoluto, né? Do São Paulo. Porém, nos últimos 3 jogos, nas últimas 3 derrotas do São Paulo, né? As atuações dele têm impactado diretamente no placar do jogo, né? Então, sabemos que ele é um excelente goleiro, né? Ele foi um nome muito importante na nossa conquista, né, da Copa do Brasil ano passado, né? Mas, infelizmente, ele não tem atuado bem, né? E isso tem impactado no placar dos jogos do São Paulo, né? As últimas 3 derrotas foram assim. E o ponto positivo foi a atuação do garoto William Gomes, né? Ele começou de titular nessa partida agora de domingo, né? E novamente ele foi muito bem, né? Foi dos pés dele que saiu, né, a melhor chance do São Paulo lá contra o Fluminense, né? E ele foi o protagonista, né? De 3 jogadas que ele fez, né? Que foram destaque, né? Eu sei que 2 ele poderia ter tocado, né? Eu lembro que uma o Wellington passou, ele poderia ter tocado, o Wellington poderia ter chutado, né? Ter feito o gol, mas sem dúvidas ele foi um dos destaques, né? Foi dos pés dele que saiu a melhor chance do São Paulo, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho, tá bom? Então até o próximo vídeo.